E aí, galera, chegamos na resolução da nossa segunda questão, né? Lembrem-se que na questão passada falamos do movimento retilíneo uniforme, aquela questão da FUVEST, e agora eu peguei outra questão da lista de vocês, a questão número 13 da lista de MRUV, de movimento retilíneo uniformemente variado, para discutir um pouquinho os conceitos que nós aprendemos, tá bom? Vamos fazer a leitura do problema. O motorista de um veículo A é obrigado a frear bruscamente quando avista um veículo B à sua frente, locomovendo-se no mesmo sentido com velocidade constante menor que a do veículo A. Então, eu estou aqui dirigindo, eu avisto à minha frente um veículo indo no mesmo sentido, porém com uma velocidade menor. Eu sou obrigado a pisar no freio para que não haja colisão, certo? Ao final da desaceleração, o veículo A atinge a mesma velocidade que B e passa também a se locomover com velocidade constante. O movimento a partir do início da frenagem é descrito pelo gráfico da figura. Então, vamos analisar de forma um pouquinho mais incisiva esse gráfico aqui, gente. Olha só. Temos aqui, ó, vou colocar um pontinho aqui, ó. Para o gráfico A, eu tenho como início uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ele avistou o B. Veja que isso é no instante zero. Começa a frear, então a velocidade é um gráfico V por T, né? Enquanto a velocidade do A diminui aqui, né? Veja a velocidade do A diminuindo, né? O B está com uma velocidade de 15 metros por segundo e mantém essa velocidade constante. Veja que, neste ponto aqui, o veículo A atinge a mesma velocidade que o veículo B, 15. E isso demorou 4 segundos, beleza? Então, o B se mantém em movimento uniforme o tempo todo, velocidade constante, e o A reduz sua velocidade ao movimento retardado, tudo bem? Porém, a favor da trajetória progressivo, estou avançando posições e retardado, pois estou diminuindo o valor da velocidade, certo? Então, acho que gráfico bem interpretado, né? Nesse momento. Agora sim, vamos continuar a leitura do problema aqui, ó. Considerando que a distância que separava ambos os veículos no início da frenagem era 32 metros, ao final dela, a distância entre ambos é de quanto? Deixa eu organizar isso daqui da seguinte forma. Vamos colocar aqui, deixa eu acertar aqui, pronto. Ó, vou colocar aqui à frente o veículo B e aqui atrás o veículo A, só para a gente poder entender melhor o problema, né? Aqui é o B, aqui é o A. Ambos estão o quê? Ó, se movimentando no mesmo sentido, ok? Informação importante, foi falado aqui, ó, que ambos aqui, eles estão a uma distância de 32 metros. Vou chamar isso aqui de D1 a 32 metros, né? Agora, olha que interessante. Se eu descobrir, quanto que cada um deles anda, nesse intervalo de 4 segundos, eu consigo muito tranquilamente descobrir qual é a distância deles no final. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, eu vou voltar a dar um zoom aqui no nosso gráfico e eu preciso recordar com vocês o seguinte. Esse gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. Gráficos V por T tem a seguinte propriedade, né? A área gráfica me devolve o deslocamento. Então, vamos começar pelo B aqui, ó. O gráfico do B é esse aqui, né? Ó, ó. Que figura é essa aqui? Essa figura aqui é um retângulo, né? Então, eu vou ter que lembrar que o deslocamento proposto ali pelo B vai ser igual à área desse retângulo, beleza? Então, vamos lá. Quanto que dá isso aqui? Eu tenho que lembrar que a área de retângulo é base vezes altura. Então, ao longo de 4 segundos, o B vai andar quanto? A base, 4, altura, 15. Ó, vamos lá?
4 vezes 15 é quanto, gente? 60, né? Então, aqui o B andou 60 metros. Beleza? Agora, atentos ao do A. O gráfico do A está aqui, ó. Certo? Rebate ele aqui. Ah, professor, agora eu sei, ó. Tudo isso aí é o quê? É um trapézio, né? Então, ó, o desenho vai ficar um pouco poluído, mas só para você não se perder, ó. Ó, o desenho do A é um trapézio, certo? Portanto, vamos calcular a área desse trapézio. Veja, eu vou fazer aqui do lado esquerdo de vocês, tá? Base maior, então, peraí, o deslocamento do A é igual à área do trapézio. Então, esse deslocamento do A vai ser a base maior, né? A base maior é esse lado aqui, né? 30, mais a base menor, que é esse lado pontilhadinho aqui, ó, à direita, 15, vezes a altura, que é este lado aqui. Veja que o trapézio está tombado, né? 4, dividido por 2, né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, meu deslocamento A vai dar quanto, né? 4 dividido por 2 é 2 aqui. Bom, 30 mais 15 é 45, vezes 2, 90. Tá, então, peraí. Ao longo dos 4 segundos, aqui, o A vai andar 90, o B vai andar 60. A diferença entre eles é de 30, certo? Então, enquanto um andou 60 metros à frente, né? Então, se eu voltar o meu desenho, que eu acho que fica mais visual aqui, ó, o B ele vai andar ali um caminho de mais 60 metros, certo? O A vai andar um caminho lá de mais 90 metros. Espera aí, então, no final da frenagem, que é aqui ao longo desses 4 segundos, eles estão ainda a uma distância ali de diferença de 30 metros. Aí você fala, professor, eles estavam a 32 metros. No final da frenagem, a diferença entre eles ali era 30. Ah, peraí, professor. Então, num todo, eu tenho uma diferença total de 32, que era a distância inicial entre eles, menos 30. Isso dá uma distância final de 2 metros entre cada um. Então, eles vão fazendo isso aqui, ó. E, ao final, param a 2 metros um do outro, tá bom? Então, a alternativa correta nesta situação, alternativa B de bola, né, gente? B de bola. Fechou? Então, uma questão um pouquinho mais extensa que mexia com área, né? Porque ali tinha dois gráficos V por T, muito interessante a situação, e eu precisava calcular a diferença das distâncias. Beleza? Belezinha? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido. Não fujam daí, ainda há mais o terceiro vídeo que eu vou estar falando já já de movimento circular. Ok? Ó, beijinho, até a nossa próxima resolução.